Vamos lá, servidor, voltando aí, continuando nossas aulas sobre Lei Complementar 840. Vamos logo para a questão, vamos logo bater um papo aqui, para não perder muito tempo. Joguei na tela Lei Complementar 840, sempre aquele convite. Se você ainda não me segue nas redes sociais, deixo aqui a solicitação. Vai lá no Instagram, me siga e também, se você quiser já fazer parte aqui da nossa comunidade, faça parte do nosso canal no YouTube. Sempre vai ser uma alegria poder ajudá-los. Então vamos lá, vamos para a nossa questão de número 17. Ela perguntou o seguinte aí pra gente. Banca CESP 2023, prova do TCDF, perguntou: com base no disposto na Lei Complementar 840, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas, julga o item a seguir. Se, em um mesmo dia, um servidor público pratica duas condutas caracterizadas como infrações disciplinares, em que uma delas sujeita a sanção de advertência. Se é advertência, essa sanção, ela é uma infração leve. E a outra, uma suspensão. Se é suspensão, eu estou diante de uma infração média. Beleza. As ações disciplinares correspondentes prescreverão no mesmo prazo. Opa, claro que não. Porque se eu tenho uma infração média que gera a suspensão, a prescrição dá-se-á no prazo de 2 anos. Se eu tenho uma infração leve, a prescrição no prazo de 1 ano. Então, não tenho o mesmo dia para as duas condutas serem prescritas. Infrações médias que geram suspensão, 2 anos. Infrações leves que geram advertência, 1 ano. Contado do momento que a administração tomou ciência do fato e não do momento que eu pratiquei. Tranquilo? Então, a questão está errada. Ela traz aí a questão que seriam no mesmo dia a prescrição para os dois fatos. São dias diferentes essa prescrição. Tudo bem? Bora para a próxima. Questão 18. A caracterização da reincidência, então estou começando o nosso bate-papo e esse tópico aqui é bem cobrado. A caracterização da reincidência no âmbito disciplinar pressupõe o cometimento de uma nova infração disciplinar que seja ou do mesmo grupo ou da mesma classe da infração anteriormente cometida, ainda que envolvidos aspectos fáticos distintos. Ele está conceituando a reincidência para a gente. Vamos fazer aquela mesma proposta. Eu vou gabaritá-la, ela está correta, e agora a gente vai melhorar isso aqui e levar para a sua prova o que pode aparecer lá no dia da resolução das questões da sua prova, tá? Quando eu falo de reincidência, significa que o servidor público, ele pratica uma infração. Ele praticou uma infração, ele vai receber uma punição. Essa punição, ela vai ficar constando do assentamento funcional desse servidor. O assentamento funcional é o cadastro ali, é o local que eu vou colocar todas as informações que aquele servidor tenha no decorrer da sua vida. Não só as sanções, mas também outras alterações, como, por exemplo, nascimento de filho, casamento, uma pós-graduação que ele faça. Tudo isso vai para o assentamento. É a ficha, é o cadastro funcional desse servidor. Quando ele é punido, consta lá nesse cadastro uma punição. E essa punição produzirá efeitos para questões referentes à reincidência por um determinado prazo. Então fica assim: pratiquei uma infração leve, eu recebo uma advertência. Essa advertência fica constando no assentamento funcional. Se porventura, durante um prazo, eu praticar novamente uma infração leve, que não precisa ser a mesma infração, pode ser do mesmo grupo das infrações leves ou a mesma situação fática. Se eu praticá-la, eu sou considerado reincidente. E a reincidência me leva a uma punição maior. Infrações leves geram advertência. Mas se eu sou reincidente, eu não vou ser advertido. Eu vou receber uma suspensão de até 30 dias em função de eu ter praticado novamente uma infração leve dentro do prazo ao qual eu sou considerado reincidente. Entenderam a situação? Entenderam assim de forma geral? Agora vamos melhorar isso aqui jogando no material. Então eu tenho assim, ó, eu vim e eu tenho as infrações. Professor, quais serão as infrações? Eu tenho a leve, eu tenho a média e eu tenho as infrações graves. Quais são as sanções? Então, as infrações leves, eu sei que eu vou gerar uma advertência. Advertência para as infrações leves.
Para as infrações médias, aí vem o famoso depende, porque eu tenho médias do grupo 1 e do grupo 2. Aí nós lembramos, se ela for do grupo 1 ou se ela for do grupo 2. Se ela for do grupo 1, ela gera uma suspensão de até 30 dias. Grupo 1, suspensão de até 30 dias. Se for do grupo 2, gera uma suspensão de até 90 dias. 30 dias ou até 90 dias, a depender do grupo. As graves, mesmo esquema, porque eu tenho grave do grupo 1 e tenho grave do grupo 2. Grave do grupo 1, opa, coloquei grupo 2 aqui, né? Então eu tenho as duas graves e elas poderão ser grupo 1 e elas poderão ser grupo 2. Aqui tem sanções diferentes. Nós aprendemos que se ela for do grupo 1, gera demissão. Mas além da demissão, também pode ter as cassações. Eu vou colocar só cassação, aí você vai lembrar, pode ser cassação, disponibilidade, cassação de aposentadoria e tudo mais. Aqui o mesmo esquema, gera a demissão, só que nesse grupo 2 gera mais a incompatibilidade por 10 anos. Beleza. Quando eu recebo a advertência, o Estado coloca no assentamento funcional um prazo que, se eu praticar novamente a sanção, eu serei considerado reincidente. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando eu recebo uma suspensão, eu também tenho um prazo que eu vou ser considerado reincidente. Mas veja que não existirá isso quando eu estiver diante das infrações graves. Porque, cara, a infração grave eu já perdi o meu cargo. Então não tem como eu voltar a praticar alguma coisa porque eu fui demitido. Por isso que não existe reincidência nas infrações graves. Quais são os prazos da reincidência? Nas infrações leves, a infração leve, então eu pratiquei a infração leve, eu recebi uma advertência. Vai constar do meu assentamento funcional durante 3 anos, vai fazer ali efeito no meu assentamento funcional. Se durante esses 3 anos eu praticar, eu sou considerado reincidente. A mesma coisa vai acontecer aqui, só com um prazo diferente. Nas infrações médias, são 5 anos. Tanto para as médias grupo 1, quanto para as médias grupo 2. Se durante esses 5 anos eu praticar uma infração do mesmo grupo ou a mesma infração, eu também serei considerado reincidente. Isso, quando eu estiver diante das infrações médias, tem esse prazo. E lembrando, nas infrações graves, infração grave, não gera prazo de reincidência, porque ele foi mandado embora. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Se durante o prazo de 3 anos eu tiver praticado novamente uma infração leve, eu sou considerado reincidente. Se eu sou considerado reincidente, eu não vou mais receber a nossa advertência. Eu já recebo pela reincidência uma suspensão de até 30 dias. Desde receber uma advertência, eu já recebo uma punição mais grave, que seria a suspensão de até 30 dias. Agora, a mesma coisa acontece aqui, ó. Se porventura, durante os 5 anos, eu voltar a praticar uma infração, eu vou ser considerado reincidente. Pratiquei a média, aí eu vou lá e pratico novamente dentro do prazo de 5 anos. Eu sou considerado reincidente. Se eu tenho a reincidência, a punição tem que ser mais grave. O que era suspensão, inicialmente, ó, era uma suspensão. Pela do grupo 1, era uma suspensão de até 30 dias. Como eu sou considerado reincidente, eu vou para uma suspensão, acima, né, de até 90 dias, em função da minha reincidência. Professor, e se for uma suspensão de até 90 que eu tinha tomado inicialmente, uma vez que eu tinha praticado a infração média do grupo 2? Aí eu vou para uma suspensão. Opa, que suspensão! Como é média do grupo 2 e eu sou reincidente, eu já tenho que ter uma punição maior, e a punição maior configura demissão desse servidor.
Professor, demissão, exato, mas ele não praticou infração grave, tudo bem, mas ele praticou novamente uma infração média do grupo 2, e a média do grupo 2, se tiver dentro do prazo da reincidência, ela vai ser punida com a demissão. Vamos usar aqui algumas situações fáticas para facilitar a nossa vida e ficar mais fácil de você entender aí do outro lado. Bora lá? Qualquer coisa, manda nos comentários se você está entendendo, se você precisa de mais informações. Use aqui os comentários para a gente poder bater um papo bem legal sobre essa situação. Então, bora lá? Eu pratiquei uma infração leve. Bora falar que eu recusei fé a documento público. A infração leve de recusar fé a documento público gera uma advertência. Fui advertido pela administração, a administração colocou isso no meu assentamento funcional. Eu tenho 3 anos para ser reincidente. Se novamente, durante os 3 anos, eu praticar uma nova infração leve, eu não serei punido com a advertência, eu serei punido com a suspensão de até 30 dias. Vamos supor que dentro desses 3 anos, eu usei a identidade funcional de forma a beneficiar o servidor. Então, eu peguei a minha identidade funcional e a utilizei como uma forma de benefício ilegal para mim. Eu estou novamente praticando uma infração leve. Mas como eu já sou reincidente, porque eu a pratiquei dentro dos 3 anos, eu não vou receber uma advertência. Eu vou receber uma suspensão de até 30 dias. A mesma coisa, infração média. Eu fui lá e pratiquei uma média do grupo 1. Eu comercializei produtos no horário de trabalho. Isso é a infração média do grupo 1. Suspensão de até 30 dias. O Estado vem e me dá uma reincidência. Ó, durante 5 anos, se você voltar a praticar a média do grupo 1, você será reincidente. Aí eu vou lá e pratico uma outra média do grupo 1. Eu mando vírus utilizando equipamentos da administração pública. Eu utilizo computadores da administração pública e propago de forma dolosa vírus, trojans, cavalo de Troias, algumas pragas virtuais. Eu mando ali utilizando o equipamento da administração pública. Também é uma infração média do grupo 1. Só que como eu sou reincidente, porque eu a pratiquei dentro dos 5 anos, eu não vou receber uma suspensão de até 30 dias. Eu irei receber uma suspensão de até 90 dias. E por último, infração média do grupo 2. Eu vou lá e pratico assédio moral a um servidor. Eu pratiquei assédio moral. A prática de assédio moral configura infração média do grupo 2. Punição, suspensão de até 90 dias. Prazo do registro, 5 anos. Se durante 5 anos eu praticar uma nova infração média do grupo 2, eu serei considerado reincidente. E a reincidência nas médias do grupo 2 não geram mais suspensão de até 90 dias. Vai gerar a demissão desse servidor. Vamos supor que eu vou lá e faço uma agressão física, salvo em legítima defesa. A agressão física, salvo em legítima defesa, configura infração média do grupo 2. Sou reincidente? Demissão desse servidor. Entenderam? Então, ficou legal aí, ficou bem explicado. Só dá uma olhadinha novamente nessa estrutura que eu trouxe aí para vocês. Ela vai facilitar, ela vai aí auxiliar a sua preparação. Tudo bem? Tranquilo? Bora evoluindo, vamos para as nossas próximas missões. Então, eu fechei com você essa daqui, bora para a questão número 19. Aí ela vem e traz o seguinte, ó. Com base no disposto na Lei Complementar 840, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, julgo o item a seguir. Se uma sanção disciplinar de suspensão for cancelada dos assentamentos funcionais de um servidor público, ela não poderá ser considerada para efeitos de reincidência. Claro, se houve o cancelamento dela, o cancelamento não vai produzir efeitos, né? Nós não teremos mais ela produzindo efeitos para as questões relacionadas à reincidência, certinho? Porque eu cancelei essa punição. O cancelamento dela gera essa consequência. Questão 20. O cancelamento da punição disciplinar de suspensão aplicada a um servidor terá efeitos retroativos com registro de certidão formal. Olha só, vamos voltar aqui. Aqui eu falei que ela terá efeitos retroativos. Tudo bem, mas ela não terá, né? Ela vem aqui e fala no que tange ao registro em certidão formal. Ah, essa aí está errada. 21. A responsabilidade civil do servidor é afastada no caso de absolvição penal que negue a sua autoria, com decisão transitada em julgado.
Vou marcar isso aqui, porque nós temos um monte de questões. As provas, elas têm um certo amor para perguntar sobre esse tópico. Então, eu preciso voltar a duas características importantes das esferas. Quais são elas? Bora lá? Quando eu falo de esferas, ele pode responder na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Tudo bem. Essas esferas são cumulativas. Lembra dessa informação? Quando eu falo que elas são cumulativas, uma única conduta poderá gerar responsabilidade nas três esferas. Então eu pratiquei uma conduta só e essa uma única conduta, ela gera responsabilidade na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil. Todavia, essas esferas são independentes entre si. Quando eu falo que elas são independentes entre si, significa que uma não depende da outra, uma não gera consequência obrigatória na outra. Então, se eu for absolvido, eu abri 3 processos. Eu pratiquei uma conduta, eu posso abrir 3 processos. Eu posso abrir um processo civil, eu posso abrir um processo administrativo e eu posso abrir um processo penal. O fato de eu ser absolvido no processo civil não gera absolvição no processo administrativo. O fato de eu ser absolvido no processo administrativo não gera obrigatoriamente absolvição no processo criminal. Agora, quando eu falo de absolvição criminal, essa pode gerar consequência nas outras esferas. Depende de como for feita a absolvição na esfera penal, na esfera criminal. E é isso aqui que eu quero trabalhar com vocês. Vou jogar no material, vou jogar no quadro, para a gente deixar isso aqui escrito e ficar mais fácil. Então aqui eu tenho a absolvição penal. O que essa absolvição penal ela pode gerar? Ela poderá gerar efeitos nas outras esferas, mas vai depender da forma que eu for absolvido. Existe uma absolvição que é por negativa, ele vai ser absolvido por negativa de autoria. Negativa de autoria, ele não fez o fato. Então, a negativa de autoria é quando eu consigo, na esfera penal, provar que eu não fiz aquela ação. Foi feita a investigação na esfera penal e não houve, não teve ali como comprovar que o fato foi praticado por aquele servidor. Então, nós tivemos uma negativa de autoria. Ou então, nós temos a outra possibilidade, negativa de autoria, ou pode também ter sido absolvido por inexistência do fato. Negativa de autoria ou inexistência do fato. Inexistência do fato, o fato não aconteceu. Aquilo que estava sendo investigado foi comprovado que não houve, que não existiu, que não tivemos aquele fato. Isso aí vai ser negativa de autoria ou inexistência do fato. Porém, eu tenho uma outra forma de absolvição na esfera penal, que é uma absolvição na esfera penal por falta ou então ausência de provas. Nessa aqui, o agente público, ele não tem provas para absolvição, ele não consegue provar que ele não fez, mas a administração também não consegue provar que ele fez. Entenderam qual que é a situação? Negativa de autoria é uma coisa. Eu consigo provar que eu não fiz. Eu sou o vigia da escola, eu sou o servidor que trabalha ali na vigilância dessa escola e são furtados computadores durante um turno, durante um plantão. Quando vem apurar as questões na esfera penal, consegue localizar uma imagem de uma câmera que outras pessoas invadiram esse local e levaram os computadores. Então eu tenho ali uma prova que não foi realizada aquela situação pelo servidor público, mas sim por terceiros, por pessoas que pularam o muro, invadiram e levaram aqueles computadores. Negativa de autoria. Ou então inexistência do fato. Esse servidor está sendo acusado que furtaram computadores, os computadores foram levados. Só que depois, quando é feita uma busca, localizam esses computadores em uma sala ali um pouco mais afastada, que outra pessoa colocou e que não sabia que estava ali. Enfim, eu criei uma situação aqui que eu vou ter uma negativa, uma ausência do fato, uma inexistência do fato. Ele vai ser absolvido. Outra coisa é quando não tem provas. A administração pública não tem prova
para acusar e para condenar esse servidor. E o servidor também não tem provas que comprovem que ele não fez aquele fato. Então eu tenho uma ausência de provas. A ausência de provas gera absolvição, que no direito penal a gente chama indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu. Perceberam que eu tenho duas formas de absolvição penal, só que as consequências são diferentes. Olha só, jogo para cá. Então se ele for absolvido, lá na tua questão, falar que ele foi absolvido por negativa de autoria ou por inexistência do fato, você vai vir e vai falar que, nesse caso, afasta a responsabilidade administrativa. Então, nós teremos a seguinte situação. Nós teremos dois processos, como eu falei com vocês. Nós temos um processo criminal e nós temos um outro processo, que vai ser o processo administrativo. Então, são dois processos. Como ele foi absolvido, como nós tivemos o fato dele ser absolvido na esfera penal, na esfera criminal, por negativa de autoria ou inexistência do fato, ela vai gerar também o afastamento, ela gera como consequência, ela afasta a responsabilidade administrativa. Então, nesse caso, ele também será absolvido na esfera administrativa em função da absolvição na esfera criminal, na esfera penal, por conta de ausência, por conta de negativa de autoria. Entendido? Vai gerar essa consequência lá na esfera administrativa também. Diferente de quando ele tiver uma absolvição, como nós falamos, que é uma absolvição porque tem uma falta de provas ou uma ausência de provas. Nesse caso, o que a lei fala é que não afasta, nesse caso aqui, não afasta a responsabilidade administrativa. O processo, nós temos dois, novamente, aquela mesma historinha. Temos o criminal e nós temos o processo administrativo. Dois processos independentes. Aqui no criminal, ele teve uma absolvição, mas foi uma absolvição por falta de provas ou então por ausência de provas. Isso aqui, ó, continua. Continua a responsabilidade. Continua o processo. Não irá afastar a responsabilidade penal, ou melhor, administrativa, pelo fato dele ter sido absolvido por falta ou ausência de provas na esfera administrativa. Elas não comunicam, as esferas não comunicam, e aí tem que ficar atento a isso aí para não perder questão de prova. Tudo bem? Marca essa informação. Vamos evoluir? Bora lá, a questão ficou correta, porque ela falou que seria por negativa de autoria. Olha a próxima, questão 22. O servidor público não pode ser responsabilizado administrativamente por conduta em relação à qual tenha sido absolvido penalmente em decisão transitada em julgado por negativa de autoria. Se ele foi absolvido na esfera penal, então teve uma absolvição penal, por negativa de autoria, ele não poderá ser responsabilizado na esfera administrativa. Correto, eu vou afastar a responsabilidade administrativa por conta da absolvição na esfera penal por negativa de autoria. 23. Das autarquias. Bora lá, ele fala que, cadê? Com base na Lei Complementar 840, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas civis, julgue o item. Não se pune, na esfera administrativa, o servidor público que tenha sido absolvido na esfera penal por falta de provas. Então, ele foi absolvido por falta de provas. Não se pune? Tá errado, vai punir. Por falta de provas, não afasta a responsabilidade administrativa. Só irá afastar a responsabilidade administrativa se esse servidor for absolvido na esfera penal, decorou, por negativa de autoria ou por inexistência do fato. Agora, falta de provas não gera como consequência a absolvição também da responsabilidade administrativa. Então, a questão ficou errada porque ele tem aí a ausência de provas ou a falta de provas. 24. Bora lá, que agora começam umas questões legais.
É classificada como infração disciplinar grave a prática de ato incompatível com a moralidade administrativa e como infração leve a prática de comércio na repartição pública. Errada essa questão. As duas serão classificadas como infrações médias que geram suspensão. Prática de ato incompatível com a moralidade. Ato incompatível com a moralidade. A Quadrix gosta muito desse ato aqui, ó, dessa situação. E prática de comércio no âmbito da repartição, as duas são infrações médias. Infrações médias, elas estão ali com pena de suspensão. Então tá errado. A questão ela colocou que uma era grave, a outra era infração leve, não são. Algumas infrações que a Quadrix gosta de utilizar. Ato contra a moralidade administrativa. Isso é infração média. Prática de comércio na repartição pública, infração média. Assédio sexual, infração média. Assédio sexual, assédio moral e a agressão física, salvo em legítima defesa. Todas são infrações médias aqui na nossa Lei Complementar 840. Volta e meia, eles vão jogar como infração grave ou então vão trazer uma outra informação, beleza? Então a questão 24, errada. 25, opa, bora lá? Se um servidor público comete, estava até falando com vocês, ó, se ele comete assédio sexual e o outro comete assédio moral, ambos estão sujeitos à mesma pena de suspensão. Tá correto, porque essas duas infrações são consideradas como médias do grupo 2. Média grupo 2. E a média grupo 2, nós sabemos que gera como consequência suspensão de até 90 dias. Média grupo 2, suspensão de até 90 dias. Assédio sexual, assédio moral, isso aqui tudo está como suspensão de até 90 dias, porque são médias do grupo 2 aqui pra gente. Questão 26. A conduta do servidor de recusar fere documento público. Eu vou trazer uma dica para vocês. Recusar fere documento público é infração, não é média, tá? A recusa de fere documento público, isso aqui é infração leve. Configura infração leve. A minha dica é que as infrações leves, você vai dar uma olhada no artigo 190. O artigo 190, ele traz as infrações leves. Boa parte das infrações leves são servidores negando a fazer alguma coisa. São servidores recusando a fazer alguma coisa. Então, na hora da prova, claro que você vai precisar ler o artigo 190. Mas, professor, eu não consegui ler o artigo 190, eu não tenho mínima noção do que são infrações leves. O que você me recomenda? Eu recomendo você partir de uma ideia geral de que as infrações leves, elas são, basicamente, uma boa parte delas configuradas pela recusa do servidor a fazer alguma coisa, pela negativa do servidor em realizar alguma conduta. Então, recusar fere documento público é infração leve. Não cadastrar, não atualizar dados cadastrais quando solicitados. Também está sendo uma recusa em fazer alguma coisa? Infração leve. Recusar injustificadamente a compor comissão de sindicância ou comissão de processo administrativo. A recusa do servidor, a ausência, a negativa dele em fazer alguma coisa de forma injustificada vai configurar infrações leves. Professor, não li todas, mas parta desse pressuposto que vai ajudar a realizar questões. Quando você estiver diante de uma questão, ela está falando que o servidor está recusando a fazer alguma coisa, não quer fazer alguma coisa, essa infração tende a ser infrações leves do artigo 190. Tem algumas outras que estão no 190 também, que são infrações leves. Uma que gosta demais de cair é utilizar a identificação pessoal, a identificação funcional em proveito próprio. Então, o servidor que utiliza em proveito próprio a identidade funcional configura infração leve dentro da Lei Complementar 840, no artigo 190. Tudo bem? Jogo para cá. Então, nós temos essa estrutura.
e eu venho como errada, porque ele está falando que vai ser infração média, e como ele está recusando de forma injustificada a compor comissão de sindicância, ou perdão, está recusando fé a documento público, o verbo recusar traz a ideia de negar a fazer alguma coisa, e a negativa de fazer alguma coisa, nós iremos, nessa nossa lógica, trazer aí a ideia de quê? A ideia de infração leve para a gente. Tudo bem? Bora evoluindo? Bora para cá. Questão 27. O descumprimento. Descumprimento também traz a ideia de negação. Descumprir também traz a ideia de negação. Também traz a ideia de ato negativo, de deixar de fazer alguma coisa. E as negativas, o deixar de fazer alguma coisa, a gente tem associado com infrações leves. O descumprimento de decisão administrativa emanada de órgão competente não vai ser uma infração grave. Como eu estou diante de uma negação, turma da negação, eu até utilizava muito falando assim, ó, quando eu estou diante das infrações leves, é a turma da negação. Essa turma da negação, eu vou associá-la às infrações leves para efeitos da nossa prova. Então a questão está errada, não configura infração grave a descumprir uma decisão administrativa emanada de órgão competente. Não é grave, isso é leve. Olha a próxima aqui, rapidinho. Aí tem uma história gigante e ela conta. João é um servidor público civil estável de autarquia distrital, investido em cargo público que exige nível médio, como escolaridade, foi designado. Então aqui ele foi designado pela autoridade competente a integrar a comissão. Então eu designei para integrar a comissão em processo administrativo disciplinar pela prática de infração funcional de outro servidor público em exercício no mesmo órgão. Entretanto, João recusou-se. Olha a ação aqui do João. É uma recusa, é uma negativa. João negou a integrar a comissão sem apresentar justificativa. Então, ele fez uma negativa de forma injustificada. Ele está negando, ele está recusando, ele está deixando de fazer algo. Aí ele continua. Com referência a essa situação hipotética, julgo o próximo item, considerando as disposições da Lei Complementar 840 e suas alterações. Ao ter se recusado injustificadamente a compor a comissão, João incorreu em infração de natureza, não é de natureza média. Como eu estou diante da turma da negação, ele está negando, turma da negação. E a turma da negação, nós estipulamos que configura uma infração leve. Não é infração média, mas sim essa turma da negação me coloca numa infração leve para esse servidor. Então está errada. A pena também não vai ser uma pena de suspensão, vai ser uma pena de advertência. Não é suspensão, é pena de advertência. Infração leve, pena de advertência. A mesma historinha do João, por isso que eu vou fazê-la para não quebrar o nosso raciocínio. Aí ela vem e fala, julgo o item, considerando as disposições e suas alterações. João estará sujeito à pena de demissão caso rejeite nova designação. Cara, se ele rejeita nova designação para compor outra comissão de processo administrativo disciplinar, ele está sendo reincidente. Ele está tendo uma reincidência nas leves. Reincidência nas infrações leves configura uma suspensão de até 30 dias. Aqui vai me gerar uma suspensão de até 30 dias. Nada de demissão. Loucura. Então a questão está errada. Como ele está sendo reincidente nas infrações leves e a negativa, a turma da negação, a gente lembra, a gente classificou como sendo infrações leves. Se ele é reincidente nas leves, ele configura uma suspensão de até 30 dias. Beleza? Vamos fazer o seguinte,
Tá ficando longa essa aula, não vou estender mais, vou dar um tempinho para você beber uma água, um café e a gente volta para continuar falando sobre infrações, tudo bem? Se quiser, me siga nas redes sociais, o convite é sempre feito aí, me siga lá no Instagram, Professor Adenilton no Instagram e aqui no YouTube, siga o canal, deixa aí os seus comentários, deixe seu like, disponibilize para outras pessoas, ajude a esse canal crescer e aí eu deixo para você esse convite, essa convocação para você fazer aí essa ação comigo, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação. Clica no próximo vídeo, a gente ainda tem mais aulas sobre 840 focado aí no seu concurso, focado na sua preparação. Um abraço e até mais.